Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos, né? Estamos no Aprender Sempre, agora no volume 4, né? Ó, na sequência de atividades 1, nas aulas 1 e 2. Então, qual é a relação entre as grandezas? Conteúdo aqui então do 7º ano do Ensino Fundamental. Então, vamos lá para as nossas atividades. E antes de mais nada, né, lembrando, se você não for inscrito no canal, inscreva-se, nos acompanhe, porque sempre temos vídeos novos aí, né? Então vamos aqui ao primeiro exercício, o que ele nos diz. Antônio utiliza muito o serviço de táxi. Para controlar suas despesas com esse serviço, ele construiu uma tabela com os valores gastos nos últimos 3 dias. Então veja o que ele fez. Então nós temos ali, ó, quilômetros rodados e o valor pago. Então, ele fala aqui, em relação aos dados apresentados nessa tabela, responda as questões a seguir. Então, na letra A, o que você observa ao comparar a variação entre os valores das grandezas quantidade de quilômetros, né, rodados e o valor pago? Então, o que nós vemos aqui? Que conforme aumenta essa minha distância, ó, 1 quilômetro, 2, 3, o valor que eu estou pagando também aumenta. Então, nós podemos dizer aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, na letra A. Então, podemos dizer que quanto maior a distância percorrida, maior será o valor pago. Então, quanto maior a distância percorrida, maior será o valor pago ali, né, por essa corrida. Aí a letra B, ó, o que ele nos diz? Existe uma relação de variação proporcional entre as grandezas acima? Justifique. Então, por exemplo, ó, se eu olho aqui, ó, uma distância de 1 km, nós pagamos aqui 8,30. Uma distância de 2 km, ó, é o dobro da distância de 1 km. Eu paguei o dobro. Se fosse o dobro de 8,30, seria 16,60. Mas eu estou pagando aqui 11,20. Então, eu tenho proporcionalidade ali? Não, né? Então, não. Por quê? Pois, quando a distância dobra, o valor pago não dobra também. Então, não tem a proporcionalidade. Por quê? Se essa distância dobra de 1 km para 2 km, o valor que eu pago não dobrou. Então, não temos proporcionalidade ali. Ó. Agora, aqui na atividade 2, ó, o que ele nos diz? Laura faz bolo de cenoura para vender. Ela gasta R$6 para produzir cada bolo. Veja a tabela que ela construiu com o custo na produção deles. Então, ó, se ela, né, fizer um bolo, ela vai ter um custo de R$6. Se ela fizer 2 bolos, R$12. 3 bolos, 18. 4, R$24. Então, em relação aos dados apresentados nessa tabela, responda as questões a seguir. O que você observa ao comparar a variação entre as grandezas quantidade de bolo e o custo? Então, ó, podemos colocar aqui também, ó, que aumentando a quantidade de bolos, né, o custo também aumenta, né? Então, aumenta um, aumenta o outro. Aí a letra B, ó, o que ele fala? Existe uma relação de variação proporcional entre as grandezas acima? Justifique. Então, por exemplo, ó, quando eu faço um bolo,
o custo é de R$ 6. Se eu faço 2 bolos ao dobro da quantidade, olha o custo, dobrou também de 6 para 12. Ou, se eu pego um bolo, são R$ 6. Olha aqui, 3 bolos, o triplo, deu 18, triplicou também. Então, nesse caso aqui, nós temos proporcionalidade sim. Então, ó. Então, por quê? Quando o número de bolos dobra, né, o custo também dobra, né? Ou se o número de bolos triplica, o custo também vai triplicar. E por aí vai. Agora aqui na 3, ele fala: uma loja de bijuterias está fazendo uma promoção. Um par de brincos sai por R$ 6. Se uma cliente comprar 6 pares desse brinco, quanto irá pagar? Então, existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas? Então, justifique. Então, ó, como ele fala, se comprar um par, paga R$ 6, né? Agora, 6 pares. Quanto que eu vou pagar? Bom, eu vejo, ó, de um par para 6, essa quantidade ficou quantas vezes maior? Ficou 6 vezes maior. Então, para saber o valor que vai aqui, ó, o valor pago, também vai ser 6 vezes maior. Então, vou multiplicar por 6. Então, 6 vezes 6, R$ 36. Então, esse é o valor pago por 6 pares. Então, tem proporcionalidade? Então, a resposta aqui, né? Sim, existe a proporcionalidade, né? Então, sim. Pois se a quantidade é 6 vezes maior, o valor pago também fica 6 vezes maior. Coloco aqui. Sendo pago R$ 36. Tá ali. Agora aqui no exercício 4, ó, o que ele fala? Para produzir algumas máscaras que serão distribuídas em uma comunidade carente, 3 costureiras gastaram 180 minutos. Quantas costureiras trabalhando no mesmo ritmo serão necessárias para produzir essa mesma quantidade de máscaras em 60 minutos? Então, existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas? Justifique. Então, vamos ver ali, ó. Então, primeira coisa, cada, né, costureira ali, elas trabalharam 180 minutos. Então, como ele fala, são 3 costureiras e cada uma delas trabalhou 180 minutos, sem parar. Então, qual foi o tempo total? Ó, eu vou fazer 3 vezes 180. Então, quanto que dá? Ó, vamos fazer aqui do lado, aqui, ó. 180 vezes 3. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8 vai dar 24, vão 2. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, ao todo, ó, 540 minutos, né? Aí ele quer saber qual é a quantidade, não sei, de costureiras que vão trabalhar 60 minutos para fazer o mesmo serviço. Só que para fazer o mesmo serviço tem que dar o mesmo tempo trabalhado, que é
o 540. Bom, que número que eu vejo que multiplicado por 60 dá 540? Então é só pegar o 540 e dividir por 60. Bom, 540 por 60, ó, vai dar 9. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 6, 54. E não sobrou nada. Então, eu sei que esse valor aqui corresponde a 9. 9 o quê? Costureiras. Então, 9 costureiras vão fazer o serviço trabalhando por 60 minutos cada uma. Então, que relação é essa aqui? Ele fala que existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas? Então, sim, né? São grandezas inversamente proporcionais, né? Grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcional, né? Pois um valor aumenta e o outro diminui. Então tá ali. Agora o exercício 5, ó, o que ele fala? Um trem se desloca entre duas cidades com uma velocidade média de 50 km por hora e gasta 6 horas para fazer o percurso. Sobre as mesmas condições, se a velocidade média do trem for de 60 km por hora, qual será o tempo gasto nesse percurso? Existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas? Então vamos ver, ó. Se eu tenho a velocidade média e o tempo, dá para a gente calcular, ó, a distância. Não. Então vou calcular a distância. O que eu faço? A velocidade média, 50, vezes o tempo. No caso ali, 6 horas. 50 vezes 6. Ó, se fosse só 5 vezes 6, era 30. Como tem o zero dos 50, coloca ali. Ó. Então, a distância foi de 300 km. Bom, aí ele fala, ó, se ele vai agora a 60 km por hora, em quanto tempo eu vou fazer essa mesma distância de 300 km? Não, a mesma distância de 300 km. Bom, igual que eu fiz no outro. Ó. Se eu quero saber que número vezes 60 dá 300, eu faço aqui, ó, o 300 dividido pelo 60. Bom, 300 por 60, ó, vai dar 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30. Então, olha lá, ó, não sobrou nada. Então, esse valor aqui corresponde a 5 horas. Então, ele vai fazer o trajeto em 5 horas. Tem proporcionalidade? Então, tem sim, né? São inversamente proporcionais, né? Então, quando a velocidade aumenta, o tempo diminui. Então, aumentando a velocidade, o tempo gasto ali vai
diminuir ali. Agora aqui no exercício 6, ó, o que ele nos diz? Em uma obra, 5 pedreiros batem uma laje em 8 horas. Sob as mesmas condições e mantendo o mesmo ritmo, quantos pedreiros serão necessários para bater essa mesma laje em 5 horas? Existe uma relação de proporcionalidade entre essas grandezas? Então justifique. Então, ó, parecido com o que a gente fez lá da velocidade média, né? Ó. Então ele fala 5 pedreiros, eles vão fazer o serviço em 8 horas. Então cada pedreiro trabalhou 8 horas. Então qual foi o tempo total de todo mundo ali, né? Ó, 5 vezes 8, 40. Então já sabemos que para fazer a laje ali, ó, foram 40 horas trabalhadas, contando todo mundo. Aí ele fala, nas mesmas condições, mantendo o mesmo ritmo. Então, quantos pedreiros? Não sei, né? Vão ser necessários trabalhando ali só 5 horas para fazer o serviço. Bom, mas trabalhando só 5 horas, ainda o tempo total de trabalho tem que ser de 40 horas. Não pode mudar. Tem que ser 40 horas aqui nos dois. Bom, aí eu vejo que número vezes 5 dá 40. Então esse valor aqui tem que ser igual a 8. 8 o quê? 8 pedreiros, né? Então, ó, mesma coisa aqui, ó. Essa relação é o quê? Inversamente proporcional. Por quê? Aumentando o número de pedreiros, o tempo diminui. Então, se você aumenta o número de pedreiros trabalhando ali, o tempo para fazer esse serviço, então, vai diminuir ali, ó. Agora, aqui o exercício 7, o nosso último de hoje aqui, ele fala: em uma fábrica de camisetas, para estampar uma camiseta de um certo material, são necessários 10 segundos. Quantas camisetas serão estampadas por essa máquina durante 1 hora? Então, existe uma relação de proporcionalidade entre as grandezas? Então, justifique. Então, ele fala, ó, em 10 segundos, vou colocar aqui, ó, em 10 segundos, ele faz uma camiseta. Então, em 10 segundos, ele faz uma camiseta. Bom, se em 10 segundos faz uma camiseta, em 1 minuto, né? 1 minuto, ó, são 60 segundos. E 60 segundos são 6 partes de 10 segundos. Então, aqui ele vai fazer 6. Então, em 1 hora, como ele pediu ali, 1 hora são 60 minutos. E em cada minuto ele faz 6. Então eu vou fazer 60 vezes 6. Se fosse só 6 vezes 6, seria o 36. Como tem o 0 ali, ó, acrescenta ali também. Então 360 camisetas. Então essa relação é o quê? O que nós temos ali? Que eles são ali, ó,
são diretamente proporcionais, né? Por quê? Aumentando o tempo, a produção também aumenta, né? Então são diretamente proporcionais. Estão aumentando o tempo, a produção ali também vai aumentar. Bom, com isso então, encerramos a nossa aula de hoje. Se você gostou aí, ó, deixa aquele joinha, se não for inscrito, aproveita, inscreva-se no canal, nos acompanhe, porque sempre temos vídeos novos aí. Para você, mais uma vez que ficou até o final desse vídeo, meu muito obrigado e um grande abraço a todos aí.